Tá levemente torto. Vocês já se sentiram assim, meio que preso na rotina? Sabe quando você meio que só acorda, vai trabalhar, volta pra casa, dorme e volta tudo de novo? Eu acho que todo mundo já sentiu isso. E eu sinto isso. Já faz bastante tempo. Mas definitivamente agora é com bem mais frequência. Eu sou sueco, eu tenho 19 anos e eu ingressei agora na fase adulta. Depois de muito tempo pensando como eu ia fazer meus vídeos, se eu ia fazer eles de um jeito mais dinâmico, se eu ia fazer mais de uma forma de desabafo. Eu pensei muito e no final não cheguei a conclusão nenhuma. E a única conclusão que eu cheguei foi que é melhor fazer do que guardar para si mesmo. Eu acredito que a partir de agora que eu gravar esse vídeo, vai sair uma grande quantidade de vídeos desse, mais comum e com mais frequência do que esperado, porque eu acho que é necessário. Eu já vi vários canais é uma palavra muito forte, eu já vi bastante canais que estão migrando para esse tipo de conteúdo ou que estão começando a fazer esse tipo de conteúdo, que é algo mais cru, mais sincero. Eu acredito que isso seja bastante importante porque cria conexão com o público. Você não se sente como se estivesse vendo um vídeo do MrBeast, assim como se você estivesse em chamada de vídeo com seu amigo. Claro que não é só por esse motivo que eu tô fazendo esse tipo de vídeo nessa pegada. É porque é mais fácil de editar também. E não é sobre edição, é sobre querer passar a mensagem que eu quero passar. Ou no caso, só desabafar mesmo. Mas enfim, vamos voltar pro foco principal do vídeo que eu quero comentar hoje sobre. Esse é o primeiro ano da minha vida que eu estou vivendo fora da escola. O que é muito estranho, porque a gente passa 18 anos da nossa vida indo para o mesmo lugar, vendo as mesmas caras, conversando com as mesmas pessoas, e do nada tudo isso some, a gente não vê mais as mesmas pessoas de sempre todo dia, a gente não vai para o mesmo lugar todo dia, e agora a gente tem que viver uma vida completamente diferente. Isso é um pouco bizarro. Imagina, você está passando 12 anos da sua vida fazendo praticamente a mesma coisa, e do dia para noite você tem que procurar emprego, você está endividado e realmente você está precisando muito de dinheiro. Algo que você nem ligava tanto, com 20 reais, porque até ano passado com 20 reais você conseguia fazer a boa para a semana toda, e agora 20 reais é a mesma coisa que nada. Com toda essa mudança me afetou bastante, ainda mais na questão da solitude, entendeu? Eu sempre fui um cara que me senti muito sozinho. Não é como se eu fosse alguém excluído, eu nunca fui um cara muito excluído. Muito pelo contrário, eu sempre fui aquele tipo de pessoa bem camaleão, entendeu? Que consegue se adequar a qualquer tipo de pessoa, grupo. Eu nunca fui o tipo de cara no colégio que era o famosinho, mas eu era alguém conhecido, porque conseguia me encontrar em várias pessoas, conseguia ser amigo e desenvolver conversa com todo mundo, entendeu? Falasse mais ou menos com as pessoas, eu ainda sinto e sempre senti esse vazio, desde a época da escola. Enquanto a aula estava rolando, eu estava olhando através da janela as árvores balançar com o vento e as nuvens se mexendo. Eu realmente nunca gostei da escola. A escola, sinceramente, a escola foi um lugar bem paia assim pra mim. Não porque eu sofri bullying ou algo do tipo, eu só realmente não consigo explicar pra vocês porque eu nunca me senti confortável na escola. O que é engraçado hoje em dia, porque eu sinto muita falta, apesar de fazer só um ano que eu saí da escola, eu sinto muita falta de voltar para a escola. Mas eu tenho plena certeza e convicção que eu não sinto falta da escola. Sinto falta de não ter tantas obrigações na minha vida. Eu tinha que chegar na escola às 6 e pouco, mas pouco importava. Eu podia chegar no segundo ou até mesmo no terceiro tempo, coisa que não dá para fazer no trabalho. Eu simplesmente tenho que acordar às 5h40 da manhã, todo santo dia, para chegar às 6h15 no trabalho e fazer tudo de novo. As mesmas coisas todo dia. Acordar, chegar, arrumar o seu caixa, que eu trabalho em mercado, e colocar as águas para fora. Todo dia tem que colocar a merda daquelas águas para fora. E num dia desses, enquanto eu estava mais uma vez colocando as águas lá para fora, eu pensei numa coisa. Eu pensei como eu tô, de certa forma, estragando a minha vida. Não é como se eu
não é como se fosse o fim da minha carreira, não é como se fosse o fim da minha vida. Muito pelo contrário, a minha vida está começando agora. Tenho 19 anos e tenho muita coisa para aprender e muita coisa para viver. Mas eu sinto que eu tô desperdiçando, mano. Eu sinto que eu tô fazendo muita merda. E não tem pra onde eu escapar, entendeu? Não é como se simplesmente eu pudesse pular pra fora do trabalho e sair vivendo, gravando vídeos, que é o meu sonho. É impossível. Não é questão que seja impossível. É questão que agora não é viável. Qual é a chance disso dar certo? Praticamente nulo. E eu tenho minhas contas para pagar e eu tenho que me alimentar. Então o que me custa é sobreviver e viver nesse trabalho. O emprego não é ruim, mas não é o que eu quero. Foi quando eu cheguei nessa conclusão de pensar que eu não quero isso para minha vida. Eu olhei ao redor e vi o pessoal que trabalha comigo e eu pensei só uma coisa. Como é que aquela pessoa consegue viver 12 anos, 20 anos da vida dela nessa mesma empresa? Eu tenho plena convicção que ela não gosta disso. Porque essa pessoa já disse, esse emprego é uma merda. Mas tipo, eu fico pensando, essa pessoa, ela não tem ambição, tá ligado? Ela não tem um sonho, ela não queria, tipo assim, você não quer uma coisa pra sua vida? Pensei essa coisa que eu acho que eu entrei num estado de agonia extremo. Eu tava aqui deitado, eu tava deitado na minha cama e eu pensei, meu Deus, cara, eu simplesmente parei de fazer meus vídeos, eu simplesmente parei de fazer os roteiros dos meus vídeos, eu simplesmente parei de fazer muita coisa e eu tô simplesmente acordando todo santo dia pra ir pra porra do trabalho e fazer isso. A minha vida tá se resumindo a isso e eu fiquei extremamente agoniado e paranoico da minha cabeça. E é por isso que esse vídeo tá sendo feito. Porque eu pensei que eu tenho que ter um ponto de partida e eu acredito que esses vídeos no YouTube possam me ajudar tanto em abranger meu conteúdo como eu conseguir tirar um pouco do peso que eu sinto dentro de mim, tá ligado? Conseguir me expressar mais, conseguir falar mais, apesar de ser um pouco estranho, porque já que eu trabalho com isso, mas já que é um pouco estranho, porque eu tecnicamente quero viver disso, mas é diferente você fazer um roteiro, escrever tudo e depois só passar em forma de vídeo, do que você simplesmente ligar a câmera e expressar a sua opinião e falar o que você sente. Isso realmente é complicado. Eu acho que não só pra mim, mas como muitas pessoas. Sei lá, tá faltando um pouco de ar. Pensando nesse tipo de coisa. E eu falei, meu Deus, cara, eu não quero ficar na sarjeta. Eu preciso desenvolver, eu preciso desenrolar, eu preciso fugir daqui o mais rápido possível. Mas só que, como já dizia o Mano Brown, o barato é louco e o processo é lento. E eu não quero que o processo seja lento. Eu quero me libertar. 100% real com vocês, sabe? Vou ser sincero. Eu realmente não sabia porque eu sempre quis ser alguém relevante na sociedade, ser alguém famoso, que as pessoas conhecem, sabem quem eu sou, mas eu nunca me perguntei o do porquê eu quero isso pra mim, tá ligado? E com o tempo essa ideia foi mudando várias vezes. Eu já quis isso por fama, por dinheiro e por outras coisas. A cabeça vai mudando, tá ligado? Eu tinha esse pensamento de, meu Deus, eu vou ficar muito famoso, vou ter muito dinheiro. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, né? Eu acho que quase todo jovem pensa esse tipo de coisa, não relacionado a isso. Mas tem esse pensamento meio que não formado, tá ligado? Não tem um pensamento mais maduro. Não é só sobre idade. Com certeza deve ter gente que é mais velho do que eu, que, sei lá, quer bombar na internet, quer ser um meme viral, ou quer ir pro rancho do Carlinhos Maia, sei lá. Mas hoje em dia, a minha opinião pode mudar, né? Mas hoje em dia, um dos maiores motivos pelo qual eu quero viver disso, porque eu quero ingressar nisso, primeiro ponto, porque eu simplesmente estou cansado de viver uma vida que eu não quero. A minha mãe sempre disse que é duro, que é difícil, mas a gente tem que aguentar, a gente tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Só que
Isso não entra na minha cabeça. Eu não sei. Eu tento pensar ao mesmo tempo que, tipo assim, meu Deus, não é isso. Eu quero realmente viver do que eu quero fazer o que eu quero ter minhas próprias ambições. Mas ao mesmo tempo eu quero acreditar que não, que eu talvez esteja errado, tá ligado? Que realmente a minha mãe esteja certa e esse tipo de coisa. E eu só tô sendo um pouco imaturo demais comigo mesmo. E eu espero muito que seja mais sobre a primeira opção mesmo. Mas um dos principais motivos hoje em dia que eu vejo pelo qual eu quero tanto viver desse sonho, viver dessa realidade, a qual eu acredito que seja certo, é um ponto bem simples. E eu acho que é a maior riqueza que eu posso conquistar com esse sonho, que é a liberdade de poder ser alguém tranquilo. É poder acordar e saber que eu tô com a consciência tranquila. Eu realmente estou fazendo o que eu quero. Eu realmente estou conseguindo realizar o que eu quero. E o melhor de tudo, eu tenho tempo. O que mais me preocupa hoje em dia, sem dúvidas, cara, é o tempo. A gente percebe que isso é um bem muito, muito, muito valioso hoje em dia. E eu acho que sempre foi. Só que eu só consigo perceber isso agora que eu sou alguém mais maduro, agora que eu tenho mais idade, tá ligado? Não que eu seja lá o cara mais velho do mundo, mas com 19 anos já consigo perceber isso, entendeu? Que o tempo é valioso, mano. E outra coisa, tempo ele vem juntamente de outra coisa que eu acho muito importante e que eu acredito que se eu realizasse esse sonho de conseguir viver do que eu quero, e ele ia conseguir me proporcionar muito bem isso. Qualidade de vida. Claro, eu sei que se as coisas derem certo pra mim, eu conseguir viver um pouco mais disso do que eu quero, nada vai ser fácil. Muito pelo contrário, vai ser até um pouco mais difícil. Eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que me entregar mais pra isso. Isso sim vai tomar meu tempo, até mais talvez que o trabalho que eu vivo agora. Mas imagine só como já seria diferente, entendeu? 8 horas trampando do que você realmente gosta do que tá fazendo. Fazer o que gosta não significa que você vai ficar 100% à vontade de fazer aquilo 100% das vezes. Eu, eu amo fazer vídeos, eu amo criar conteúdo, mas também não significa que eu gosto disso pra sempre. Tem dias que eu fico com raiva, mano, tem dias que eu me estresso editando o vídeo, mas aí eu penso comigo mesmo que o trabalho tem que ser feito, tá ligado? E essa é a diferença de fazer o que você gosta e por que você está fazendo isso. Pode ser estressante, pode ser chato, mas você sabe que amanhã é outro dia. Ou então, assim quando você terminar aquilo que você está fazendo, você vai pensar: ficou bom, eu gostei, era isso mesmo que eu queria. E isso faz a gente voltar naquele tópico antigo que eu tava falando, que era sobre as pessoas viverem simplesmente no automático da vida delas. Eu consigo chegar até numa conclusão, entre muitas aspas, do que acontece. Porque eu, com pouco tempo vivendo isso, o que eu consegui perceber comigo mesmo, vivendo essa rotina que eu não gosto, foi que a gente simplesmente não se dá conta como as coisas acontecem. Assim como eu fiquei 2 meses no meu emprego e do nada percebi de um dia pro outro que eu tava fazendo muita merda, que eu tava simplesmente só indo trabalhar, acordando todo dia cedo e andando e fazendo as mesmas coisas sem perceber. Eu acredito que seja a mesma coisa das pessoas que ficam anos fazendo isso, entendeu? Claro, que ela não vai ficar 6 anos da vida dela fazendo tudo no automático. Ou às vezes vai, né? Nunca se sabe. Eu tenho certeza que chega uma hora que bate aquela crise existencial e a pessoa pensa: meu Deus, não é isso que eu quero. Eu queria uma faculdade para minha vida. Eu queria ser um jogador de futebol. Eu só não queria estar aqui. E eu acho que é isso que elas pensam. Mas ao mesmo tempo também elas pensam: mas eu já tô aqui há muito tempo. Isso daqui é o que me sustenta. Isso daqui é o que bota comida na minha mesa. É isso daqui que faz a minha vida acontecer. E aí, mais uma vez, ela respira fundo e volta pro automático. Porque isso acaba se tornando um ponto de fuga, tá ligado?
voltar para o automático, não acordar para a realidade, porque a realidade é cruel. Você voltar e perceber que você não está fazendo aquilo que você gosta, pensar nas ambições que você tinha, você meio que deixa seus valores de lado para viver só em prol daquilo, é assustador, é deprimente. Então eu acredito que as pessoas só preferem tentar jogar isso por debaixo dos panos e voltar de novo ao trabalho. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ser a pessoa que tá com vários problemas e só joga tudo por debaixo dos panos. Eu não quero jogar tudo por debaixo dos panos. Eu quero fazer acontecer. E eu sei, não sei como, mas eu sei que o que eu quero vai dar certo. A vontade que eu tenho, o esforço que eu faço vai valer a pena. Não é como se eu simplesmente só achasse, como se fosse tudo 100% achismo. Tem algo dentro de mim, tem algo mais forte de qualquer coisa que eu já me apeguei como ambições no mundo do esporte e derivados. Isso daqui que eu faço hoje é simplesmente 100% diferente de qualquer outra coisa. É como se eu fosse predestinado a fazer isso. Eu só tenho uma convicção que vai dar certo. É como se Deus só falasse, continua, entende? Continua fazendo o que você está fazendo, continue trabalhando no que você está trabalhando e não desiste, que vai dar certo. Porque não é sobre dom, é sobre saber fazer, é sobre foco e disciplina. E uma coisa que eu aprendi é que a constância é o segredo, a constância é a chave. Tudo está em volta dela, independente do que você queira. Sobre isso, era sobre outro assunto, só que foi o que eu disse, é melhor deixar o roteiro de lado e nessas horas tentar ser a gente mesmo, falar o que eu realmente sinto e o que eu realmente quero expressar e passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguém aí, provavelmente não vai ter, mas a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar produzindo, eu vou continuar tendo as minhas opiniões, eu vou continuar refletindo até demais e eu espero que um dia eu seja notado e que esse vídeo, assim como tantos outros que eu já vi, sejam, de certo modo, podemos dizer assim, um patrimônio para alguém ou alguma coisa do tipo. Obrigado, uma boa noite, um bom dia, ou seja lá que horas você está assistindo isso. Eu sou sueco e eu tenho uma força inabalável e uma vontade de vencer incrível.